Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paula e sejam bem-vindos ao Cinematopia. Bom, hoje eu tô com a minha maquiagem em homenagem a Pris, porque a nossa primeira análise vai ser sobre o filme Blade Runner de 1982, dirigido pelo Ridley Scott. Blade Runner é um filme que se passa em Los Angeles, novembro de 2019, bem perto dos dias atuais. Nesse futuro, a empresa Tyra Corporation avança nos seus estudos sobre os androides, chegando assim à fase Nexus, que seriam robôs idênticos aos seres humanos, chamados no filme de replicantes. Os Nexus 6 são replicantes superiores em força e agilidade. São tão inteligentes quanto seus próprios criadores. Eles eram usados como escravos em missão para conquistar novos planetas. Entretanto, um grupo deles de combate se revoltou violentamente e por isso os androides são proibidos de pisar na Terra, com pena de morte. As unidades dos Blade Runners são policiais especiais que têm permissão para matar qualquer replicante que pisar na Terra. No meio desse contexto, um Blade Runner aposentado, o Deckard, interpretado pelo Harrison Ford, é convocado novamente para matar o grupo de replicantes que se revoltou. Bom, tudo isso acontece porque os replicantes vêm pra Terra numa missão de tentar achar um jeito de estender o tempo de vida deles, porque quando eles são fabricados, eles são destinados a viver apenas 4 anos. Em meio a toda essa jornada, esse paranã, o Deckard acaba se apaixonando pela Rachel. E por conta disso, eles acabam fugindo juntos. Bom, o filme vai se passando e o Deckard acaba assassinando todos os replicantes envolvidos nessa missão, menos um, o Roy, que era o líder. E no final do filme, o Roy se mostra tendo uma empatia muito humana, assim, que a gente não sabe de onde veio, quando a Pris morre e ele chora no corpo dela, assim, com uma angústia, tipo um sentimento que é bizarro, assim. E além disso também, ele salva a vida do Deckard, que era a pessoa que queria matar ele, com uma tentativa de se redimir pelos seus pecados anteriores. Bom, o Roy morre após seus 4 anos de vida, com um discurso extremamente humano e sentimental, que é extremamente irônico, porque ele é um robô. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Blade Runner faz diversas previsões do futuro e a gente pode dizer que uma das que mais se concretizaram até agora foi em relação à natureza. No filme, a gente praticamente não vê natureza, porque o ser humano destruiu ela. E muito claramente a gente consegue ver isso acontecendo. A gente ainda não destruiu 100% que nem no filme, mas a gente infelizmente está caminhando para isso. Essa questão da natureza pode ser tratada no filme em diversos pontos, como por exemplo, sempre tá chovendo. A gente não sabe porquê, mas isso não é algo que aconteça ainda mais em Los Angeles, sabe? Então a gente vê a presença de chuva forte em praticamente todas as cenas. E isso pode ser algum reflexo do que o ser humano fez com o clima, por exemplo. Outro ponto fundamental é a questão dos animais. No filme é discutido e tratado que os seres humanos mataram todos os animais. E são realizados animais artificiais para ocupar o lugar dos animais reais, assim, né? E é dito que os animais artificiais, eles são extremamente caros. Então, se você pensar que se um animal artificial é extremamente caro, pensa num animal real, o quão caro ele é, sabe? Então, infelizmente, essa é uma previsão que eles acertaram muito em cheio. A gente ainda não tem animais artificiais, mas eu não duvido nada que isso aconteça, sabe?
Outro ponto é a estética do filme, totalmente cyberpunk. É uma estética que a gente até tenta alcançar hoje em dia, e consegue ver em metrópoles como Tóquio, que são cheias de prédios altos, luzes neon e tecnologia avançada. Já em lugares mais afastados de pontos turísticos, vemos uma decadência. É meio sujo, lotado de gente, e nesse ponto o filme fez mais um acerto. Em relação à tecnologia, há um certo exagero com carros voadores, que ainda não existem, infelizmente, e a exploração de colônias extraterrestres em outro planeta, que possibilitam os seres humanos até morarem lá. Isso a tecnologia atual não consegue fazer, mas os motivos pelo qual fazem os seres humanos quererem mudar de planeta é totalmente plausível. Afinal, a decadência do planeta é o próprio homem. Bom, uma coisa muito interessante no filme é o certo aspecto meio moderno, antigo que ele tem, e é muito possível a gente perceber isso na cena que o Deckard liga pra Rachel numa espécie de ligação de vídeo, como se fosse um FaceTime, e ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito normal pra gente hoje em dia, pra eles era uma coisa incrível, assim, uma coisa que eles nunca imaginavam que ia acontecer, só que ao mesmo tempo de ser uma coisa muito futurística, para a década de 80, a estética é completamente igual a tudo que existia naquela época, ou seja, ele não se aproxima muito da nossa realidade. Porém, uma das coisas no filme que é muito preciso, assim, assustador de tão preciso, é a relação que eles têm com a chamada hoje de inteligência artificial. A relação que eles têm com os robôs e a capacidade, assim, que eles têm é muito parecido com o que acontece hoje em dia, onde grande parte dos trabalhos que eram executados, principalmente na década de 80, por humanos, hoje em dia são facilmente executados por máquinas de uma maneira muito mais eficiente. Em 2013, foi realizada uma pesquisa que dizia que, em mais ou menos 25 anos, a inteligência artificial já ia estar no mesmo nível da inteligência humana. O Blade Runner trata muito sobre isso. Por mais que eles não tenham acertado 100%, no filme, os androides, né, eles têm essa capacidade intelectual humana e eles também têm a força humana, mas eles vão além disso. Os androides, eles têm... androides ou replicantes, né? Eles têm a emoção, a personalidade, o que causa individualidade. A gente ainda não tem isso, né, na inteligência artificial, mas a gente claramente está caminhando para um lugar que a gente pode muito ter isso, sabe? Uma outra previsão que foi feita, mas mais relacionada ao contexto histórico do momento, é que durante aquele período, 1980 mais ou menos, os tigres asiáticos estavam surgindo. O que são eles? Eram países da Ásia que estavam se industrializando e se tornando grandes potências, né? E isso fez com que as pessoas na época, a sociedade em geral, pensassem que os asiáticos iam meio que dominar o mundo, sabe? E é por isso que a gente vê no filme, que se passa em Los Angeles, a cidade norte-americana que tá totalmente com características asiáticas em muitos lugares. Além das pessoas, né? A gente vê esse reflexo na comida, em algumas construções, na escrita nas ruas, nas placas e nas propagandas. E então a gente vê que eles achavam que eles iam dominar culturalmente o mundo, assim, vamos dizer. E a gente não tem isso atualmente. É óbvio que certos países asiáticos, como as potências da China, do Japão e até mesmo a Coreia do Sul, eles têm grande importância mundial, sabe? Mas é mais voltado na área do comércio, eles têm muitas indústrias e etc. Eles não têm essa dominância cultural que nem o filme previu, sabe? Além disso, as grandes marcas da época, como Heineken e Coca-Cola, aparecem em grandes outdoors. Isso representaria o consumismo exagerado previsto para os dias atuais, que é bem real, na verdade. Por último, em diversas cenas do filme, vemos pessoas fumando em lugares fechados. Vocês nem imaginariam que o consumo de cigarro deixaria de ser moda e proibidos em lugares fechados. Bom, agora falando um pouco do contexto histórico do filme, diante de um monte de acontecimentos extremamente relevantes na década de 80, eu acho que o que mais influenciou o enredo do filme foram, com certeza, os computadores. Dado o fato de que o PC foi lançado em 1980, 1975, por aí, e o filme foi lançado em 1982, é muito evidente que a presença dele está extremamente relacionada com esse aspecto de novidade, do moderno e do que eles imaginavam que se daria no futuro através disso. Outro ponto é que, quando o filme foi realizado,
a palavra globalização estava em muito uso, estava no boca a boca das pessoas. E a gente pode ver esse conceito de globalização aparecendo no filme, que numa mesma cidade existiam pessoas de diferentes culturas, etnias e lugares do mundo, assim, convivendo no mesmo lugar e atribuindo suas características naquela cidade, sabe? Agora, algumas curiosidades. Primeiramente, o filme tem 7 versões e cortes finais. Segundo, a única maneira de identificar o robô é através do reflexo dos seus olhos. Esse efeito foi inventado por Fritz Lang e é conhecido como o processo... Eu não sei falar. E é conhecido como o processo Schufter. Processo Schufter. Enfim, esse processo que eu não sei falar funciona com um espelho a 40 graus em relação à luz. A luz de certa lâmpada se reflete nos olhos do ator e aí, pronto. Efeito Schufter. Terceira curiosidade. Na cena que Pris conhece Sebastian, ela corre em direção a um carro com janelas quebradas. Isso foi um erro da atriz e ela precisou levar 8 pontos no cotovelo. Quarta curiosidade. A escama de cobra vista pelo zoom do computador é, na verdade, um cigarro de maconha. O escritor do livro, Philip K. Dick, viu apenas 20 minutos do filme antes de morrer, mas mesmo assim achou a obra extraordinária. No final da sequência de apresentação do filme, tem cenas não utilizadas do filme O Iluminado, do Kubrick. Quinta curiosidade. O filme foi feito com baixo orçamento, então a produção pegou itens de outros filmes de ficção científica e colocou no próprio filme. Sexta curiosidade. Até mesmo o Millennium Falcon aparece no filme. Eu acho que eu estou falando isso totalmente errado. E eu não sabia o que era até a produção colocar aqui no meu roteiro. Mas é uma nave espacial, né? Sétima curiosidade. O diretor do filme, Ridley Scott, também é responsável pela franquia de Aliens. Foi isso as curiosidades. Como vocês podem imaginar, Blade Runner tem muitas teorias, e uma delas faz alegoria ao cristianismo, que é quando o personagem do Roy sofre, a mão dele é pregada, e isso é meio que uma alegoria a quando Jesus Cristo é crucificado. E quando o personagem morre, uma pomba branca surge, representando a paz e tudo que uma pomba branca significa, né? E isso também faz relação com o cristianismo, com a pomba branca, com a paz. Então, essa alegoria, uma possível alegoria ao cristianismo é tratada em uma das teorias que foram feitas depois do lançamento do filme, né? Que existem muitas delas. Bom, em conclusão, Blade Runner é um filme extremamente essencial de ser assistido por qualquer pessoa. Ele traz a questão do humano e do artificial muito bem, com diversos contrapontos muito interessantes, como a questão do humano se tornando cada vez menos humano e os robôs se tornando cada vez mais humanos, como diz o lema da Tyrell Corporation, que é mais humano do que um humano, que eu acho que é exatamente sobre o que o filme se trata, principalmente mostrando o desenvolvimento dos personagens, tanto do Deckard quanto de todos os robôs. E eu acho que o filme traz exatamente isso, até que ponto os homens podem ser máquinas e até que ponto as máquinas podem ser homens. Que é, de fato, uma questão muito pertinente até hoje, mais de 30 anos depois do lançamento do filme. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo, a gente fez com muito carinho. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, recomenda para seus amigos cinéfilos, vai ter muito mais vídeo vindo. E, aliás, o nosso próximo filme a ser analisado vai ser 2001, Odisseia no Espaço, então eu espero que vocês voltem pra ver essa análise, que vai ser muito da hora. E acho que é isso.